Olá! Nesta aula de hoje nós vamos dar continuidade à matéria, correntes elétricas. Na aula anterior nós vimos na bancada aqui, a corrente alternada aqui no osciloscópio. Vimos as principais motivos de existir, o porquê. Hoje nós vamos estudar a corrente contínua. E antes de mais nada, antes da gente ver ali no osciloscópio que nós estudamos aqui no quadro, eu quero dizer para você que a corrente contínua, ela é uma tensão estabilizada, ou melhor, estabilizada, estável, ok? Aonde você consegue, de fato, trabalhar com os componentes eletrônicos, ok? Os componentes eletrônicos, a eletrônica, ela é basicamente, ela opera com corrente contínua, CC, DC, ok? Então, assim, toda vez que nós formos mexer com a eletrônica, nós vamos estar lidando com corrente contínua. Legal? E nós vamos ver aqui a forma de onda, se tem onda, se não tem onda, como é que nós vamos enxergar. Nós vimos no quadro, vamos ver aqui agora no osciloscópio, aqui na nossa bancada, tá bom? Corrente contínua, ela tem polaridade, nós já estudamos isso, positivo, negativo, ela é constante ou pulsante no positivo e também da mesma forma no negativo. Legal, gente? Vamos aqui, vou ajeitar a câmera aqui pra gente e nós vamos ver aqui no osciloscópio. Vamos lá? Então, pessoal, olha, estou aqui já com o osciloscópio de frente, já entendemos, Horizontal, vertical é a tensão, ok? Que está aqui na escala 10 volts, ok? E na vertical, na horizontal, nós temos aí a linha do tempo, ok? Então vamos lá, o que eu fiz aqui? Nesse momento eu estou usando aqui os 12 volts e eu fiz aqui um circuito retificador que vai transformar, deixa eu dar um zoom aqui, vai transformar de corrente contínua para de corrente alternada, ok? Aqui está chegando a corrente alternada, tem aqui um diodo, deixa eu ver se vocês conseguem enxergar isso bem. Eu tenho aqui um diodo, ok? Esse diodo nós vamos estudar ele mais na frente. Ele tem a função de estar transformando, uma das funções de transformar a corrente alternada e aqui corrente contínua. Esse capacitor aqui é o capacitor que vai dar estabilidade, vai estabilizar a corrente. Nós vamos ver então as duas formas de corrente, corrente pulsante e corrente constante. Então aqui, olha, você já está enxergando mais ou menos aí, deixa eu ajeitar aqui a câmera, ok? Você já está enxergando ali essa corrente aí, Eu vou subir aqui para a gente enxergar melhor, Observe, aqui é negativo e aqui é o positivo, Eu estou com uma corrente contínua, sem onda, que está passando assim, sem fazer efeito. Observe que eu tenho um capacitor. Esse capacitor que vocês estão vendo aqui azulzinho, ele é o responsável de fazer a corrente pulsante se transformar nessa corrente constante. Se eu desligar aqui, olha, deixa eu botar aqui para vocês. Se eu desligar esse cabinho aqui, que é o cabo do nosso, que aterra o capacitor, e nós formos lá, olha, pronto. Observe que ela está pulsando. Tá vendo? Ela não está mais constante. Ela está só passando pelo o meu positivo. Eu não tenho aqui nem nada aqui no negativo ainda, Porque nós estamos chegando só um lado, Então aqui, olha, ela está toda suja, toda instável, Tá toda bagunçada, porque simplesmente eu tirei o capacitor. Se eu plugar lá o capacitor de volta, vamos lá, olha, na hora ele corrige, o capacitor é um filtro, nós vamos estudar os capacitores. Na mesma hora ele corrige o pulsante e coloca dessa forma constante. E isso é muito incrível, porque você precisa, para ter estabilidade na tua frequência, você precisa de uma corrente contínua constante, para que o teu circuito não tenha variação, não tenha zumbido. Se você estiver ouvindo uma música e estiver zumbindo, é porque esse sinal pulsante aí, ele está passando no som, não está conseguindo filtrar, mas o trabalho dos capacitores vai fazer com que ela fique
constante, tirando o ruído do som, tirando o chuvisco da imagem, tirando aí, fazendo com que o meu equipamento, o meu circuito funcione de forma estabilizada, ok? Sem nenhuma sujeira. Por quê? Porque a minha fonte de tensão e corrente, ok? Ela está com filtros de capacitores que vai tirar toda a sujeira que foi proveniente da corrente alternada. Então vamos lá, olha, tirei os capacitores. Ou seja, o diodo, ele não deixa passar por lado de cá. Observe que ele vem fazendo essa ondinha, mas só aqui no gráfico. Aqui embaixo ele não está passando. Por quê? Porque o diodo não está deixando ele fazer a senoide. Ora, nós vimos a senoide na corrente alternada, né? Se eu mudar aqui a ponteira, eu vou ver a corrente alternada de novo, ó. Tá lá, ó, alternada. Só basta que eu ajuste aqui. Calma aí, deixa eu consertar. Tá vendo? Hora positivo, hora negativo. Hora positivo, hora negativo. Tá? Mas quando eu passo pelo diodo assim, ela fica só no positivo. Mas ela tá toda desarrumada. Porque eu não tenho um filtro. Toda fonte tem que ter capacitores para filtrar. Todo equipamento precisa de uma corrente contínua, constante, como vai ser agora. Corrente contínua constante, observe, a linha do meio é aqui, ó. A linha do meio é aqui, tá? Só você observar, a linha do meio está aqui, mas minha corrente está passando somente por aqui. Ela não está alternando. Eu poderia ajustar ele ainda mais para ficar ainda mais no centro, tá? Eu poderia ajustar para ficar ainda mais no centro, ó. Pronto. Beleza, ele não está passando positivo e negativo, está passando só o positivo ali, tá? Se eu tirar aqui, ele bagunça. Observa que ele bagunça, porque ele está deixando passar ali ainda uma sujeira lá da corrente alternada, tá? Ele está deixando passar uma sujeirinha. E se eu botar o capacitor, legal? Tem uma corrente contínua constante. Corrente contínua constante, corrente contínua pulsante. Ela está vindo pulsando porque ela tem ainda algumas características da corrente alternada. Legal? Então ela ainda tem ali ainda um pouco de sujeira. E quando eu coloco o meu capacitor, ele simplesmente regulariza isso. E aí nós estamos enxergando aqui o que está acontecendo de fato, não apenas como nós vimos no quadro. Nós vimos no quadro, né, para ter noção do que é, para aprender o que é. E aqui na bancada agora, nós estamos enxergando dessa forma a corrente contínua, tá bom? Eu vou dar agora algumas considerações finais para a gente finalizar essa aula hoje, bem legal. Beleza, pessoal? Então assim, nós conseguimos enxergar aquilo que nós vimos ali no quadro, tá? É fundamental que você entenda o funcionamento da corrente elétrica. A corrente elétrica, a corrente contínua, corrente alternada. A corrente contínua, a corrente alternada, ela tem o seu motivo, as suas funções, e a corrente contínua aqui é a mais importante para a eletrônica. Não existe equipamento eletrônico que trabalhe com corrente alternada direto, tá? Ela pega a corrente alternada na tomada, ela transforma através do circuito de fonte, é um transformador que rebaixa a tensão, tá? Para uma tensão mais baixa, 12 volts geralmente, e ali você pega aquele circuito, retifica com o diodo que nós fizemos aqui, e depois com os capacitores nós vamos filtrar. Observe que a eletrônica, os componentes conseguem manipular, né, a corrente elétrica. Você viu ali, nós tínhamos uma corrente alternada. Depois que passou pelo diodo, que nós vamos estudar mais na frente, ela passou a ter uma corrente contínua, ela separou positivo para um lado, negativo para o outro lado. E aí teve a separação. E depois os capacitores, que têm a função de armazenar a corrente, você viu ali, ele teve a função de filtrar, tirando a sujeira, a corrente pulsante, se tornando em corrente constante, corrente contínua constante. Legal? Gente, eletrônica é fascinante, tá bom? Então, olha, esse quesito de corrente elétrica nós já entendemos, já vimos a diferença das duas. A corrente contínua, os equipamentos eletrônicos, a eletrônica vai trabalhar com ela, e em baixa tensão,
Tá? Não, existe corrente contínua em 220 volts? Existe. Existe corrente contínua em 110 volts? Existe. Mas é uma tensão muito alta. A eletrônica ela não precisa disso, você trabalha com baixa tensão. Então, você vai ter uma fonte que vai transformar de corrente alternada para corrente contínua de 110, geralmente para 12, 9, 6, 4 volts, porque os circuitos eles não necessitam de uma alta tensão. Um circuito de potência, ele vai manter a tensão baixa, mas vai elevar a corrente para que você tenha potência. Tá bom, gente? Então, olha, esse serviço de correntes, eu acredito que vocês já estão bem por dentro de como funciona, do porquê que existe uma, porquê que existe outra, tá? Então nós vamos dar aqui término a esse assunto de tipos de corrente elétrica e vamos iniciar já uma próxima etapa. Valeu, gente? Forte abraço. Tchau, tchau.